Você acompanhou aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando sobre os resultados da arrecadação tributária. Teve aí uma alta de arrecadação de 18,94%. O Guedes ainda disse que não seria sensato aumentar impostos para poder tentar reduzir o déficit em meio a essa recessão da pandemia do novo coronavírus. Voltou a defender também a aceleração da vacinação aqui no país para a retomada da economia pós-pandemia. Falou também sobre a aprovação do orçamento e para a gente poder debater sobre todas essas falas, analisar um pouco mais todas essas falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, eu já chamo a nossa super analista Thaís Herédia. Não é isso, Thaís? Thaís, a gente teve um resultado positivo realmente para a arrecadação. Eu queria saber o seguinte, o ministro tem razão? A gente teve de fato uma retomada forte? Tainá, ele tem razão, sim. Março, pelo menos nas primeiras semanas, ainda não tinha o reflexo do fechamento e das medidas de restrição. Então, houve, especialmente na indústria, quando a gente olha os dados da Receita Federal, a arrecadação da indústria ela foi surpreendente, ela teve um crescimento forte, mas serviços e comércio, por exemplo, não. Então, esse crescimento de quase 19% da arrecadação, ele é o melhor, faz do mês de março desse ano, melhor em 10 anos, só que no ano passado, em 2020, tinha sido a pior arrecadação em 10 anos. Então, tudo na vida depende do parâmetro. O ministro tem razão, houve sim uma melhora nesse primeiro semestre, mas o parâmetro é muito baixo com a arrecadação, porque março do ano passado já sentiu os efeitos da pandemia. Quando ele fala da retomada da economia em V, ele está convicto disso. Na verdade, faz parte do discurso do ministro da Economia tentar dar essa animada. E ele defende, então, a solução encontrada no orçamento para disponibilizar a renovação dos programas de manutenção do emprego e também de crédito. Só que nós estamos no mês de abril. E como é que sobreviveram as empresas que tiveram que voltar a pagar os seus salários, voltar a pagar impostos, inclusive nessa conta, nessa alta? Tem aí imposto que deixou de ser pago no ano passado, que está sendo pago agora. Então, a gente precisa esperar um pouco mais para fazer uma leitura mais correta. Há, sim, uma melhora no mercado formal de trabalho, mas há uma piora significativa no mercado informal, onde tem quase metade dos trabalhadores brasileiros. Então, a leitura da economia, ela nunca é isolada, ela nunca está só no número, ela está sempre na dinâmica e nos parâmetros e nas referências. A peça do orçamento foi uma peça que ele mesmo admitiu que era impossível de executar, mas foi aprovada do lado dele, numa negociação do lado dele. Então, o ruído que ele reclamou que a gente dá muita bola é gerado pelo próprio ministro Paulo Guedes, pelas declarações dele, enfim, ou por aquilo que ele não diz claramente. Então, e nós aqui, jornalistas, tentamos explicar para a sociedade brasileira o que você tem a ver com isso, né? Os efeitos que os brasileiros estão sentindo são inflação mais alta, porque o dólar está mais alto, a inflação pode chegar até 8% no meio do ano. Então, sim, as coisas podem voltar para uma retomada, sim, se a vacinação adiantar, mas ainda está cedo para dizer o quanto é sustentável e o quanto essa nova fase de restrições gerou de perdas de emprego, de negócios para o setor privado brasileiro, Tainá.